Ok, gente. Bom, boa noite aí para você que está assistindo esse vídeo. Esse daqui é um vídeo para tirar as dúvidas sobre como acontece uma aula online no Python Pro. Beleza? Eu vou fazer uma pequena aula sobre o App Engine, sobre a instalação do Tecton, para servir de modelo, para o pessoal entender como a aula acontece. Tá? Bom, eu estou aqui com uma tela de como se eu fosse um visitante, né? No Chrome, se você acessar a URL do Adobe Connect como um estudante qualquer, eu te passo essa URL que está aqui em cima e você só precisa ter o Adobe Flash instalado. Tá? No Google Chrome, ele já vem instalado por padrão. Então, nesse caso, você nem precisa instalar nada. Ok? Bom, nessa interface aqui, o que acontece? Quando tem muita gente, como aqui é o caso agora, o que acontece? O pessoal de casa, em geral, pode fazer as perguntas aqui por esse chat aqui ao lado. Então, eu tenho quantos são os participantes aqui, né? Se você entrar, no caso, você se vê aqui. Eu entrei com o Renzo, visitante. E eu consigo mandar aqui perguntas. Sei lá, olá, estou gostando da aula. Né? E, aliás, deixa eu até começar aqui. Olha, aí o instrutor ele pode se comunicar aqui, ele pode ficar com a webcam. Em geral, eu não fico com a webcam habilitada, porque senão fica roubando aí uma banda à toa, né? Não acho que eu seja tão bonito assim para ficar aparecendo aí, não vai ajudar nada os alunos, ajudar em nada os alunos. Tá certo? Então, opa, cadê o link? Ah, tá aqui em cima. Essa daqui é a visão do instrutor. Então, o que acontece? Aqui eu consigo compartilhar minha tela. Eu vou... Oh, maravilha. Antigamente era um add-in que eu não... Deixa eu ver aqui o que ele vai fazer. Demo Launcher? Não, não era o Demo Launcher. Eu já tinha esse add-in instalado. Deixa eu entrar aqui de novo. No Mozilla. Opa. Apanhando aqui para o Windows. Mozilla. E aí basta eu entrar no link do Adobe Connect. Que no caso deu Mozilla, tá aqui Gmail, não preciso entrar no Gmail. Mozilla alterou as abas para ficar parecido com o Chrome, dá nisso. Aqui eu tenho que entrar com o usuário e também com a senha. E antigamente ele abria para mim, ele abria a página direto no add-in e não nesse cara aqui. Vamos ver, append demonstração. Agora ele, pelo jeito agora ele abriu o add-in, né? Vamos ver aqui. Infelizmente o pessoal que está em casa por enquanto me perdeu aqui na brincadeira. Ok, agora eles devem estar me ouvindo. Opa, ainda não estão ouvindo. Deixa eu colocar aqui. Gente, voltei. Vocês estão me escutando aí de novo? Infelizmente ele não, o Adobe Connect não tinha aberto no add-in. Tá, deixa eu compartilhar aqui no primeiro monitor. Ok.
Então, a partir do momento que eu estou nessa visão aqui, o aluno ele passa a conseguir ver a minha tela. Ó. Essa daqui é a visão do aluno, né? Vai entrar aqui no loop infinito porque, né? Porque eu estou mostrando a mesma tela e vendo como tela do aluno. Mas na prática o pessoal está vendo aqui esse loop infinito também. Ó, se eu tirar aqui ele pela metade, ó, tá vendo? O pessoal consegue ver aqui eu mexendo na minha tela. Se eu colocar aqui a apresentação do Python Pro, o pessoal lá na tela tá vendo. Interação. Deixa eu voltar aqui para ver. Deixa eu abrir fora aqui. Agora que você entendeu o que o pessoal tá vendo, só fazer uma pergunta aí pro pessoal. Né? Vocês estão conseguindo enxergar aqui a minha tela agora? Quem puder responder aí no chat. Então o pessoal consegue responder aqui em cima. E uma outra maneira do pessoal participar também, ó, através desse linkzinho aqui em cima, né? O aluno está com dúvida. Então você consegue levantar a mão e aí a interface me avisa que alguém está com alguma dúvida para eu ver o que está acontecendo. Quando eu pergunto questões de sim ou não, você consegue concordar, discordar. Você consegue informar que você não está no computador, sei lá, se foi no banheiro, pode colocar um step away, né? E você consegue para ir mais devagar, para ir mais rápido, enfim, tem essa parte aqui de interação. Então, basicamente é assim que a interação acontece. Então, pessoal, eu vou fazer essa aula sobre o App Engine e qualquer dúvida vocês podem perguntar no meio da aula aí, se tiver qualquer dúvida, etc. Beleza? Eu tenho basicamente esses vídeos gravados, mas a ideia é realmente testar essa parte com interação, de forma que o pessoal consiga entender como a aula acontece. Então, beleza. Deixa eu colocar isso aqui em cima. Vocês continuam vendo aí a minha tela? Ok, pessoal aí respondeu que sim. Então, essa daqui vai ser uma aula básica sobre o App Engine e Python. Eu estou escrevendo o livro, fazendo videoaulas gratuitas e tem o curso também ao vivo na Python Pro, assim como existem vários outros cursos que eu mostro para vocês o site aí no final. Tá, beleza? Mas qualquer dúvida, a ideia é o quê, né? Tem os vídeos lá, se você tem alguma dificuldade, começa a parar muito, você precisa de ajuda, essa é a ideia do curso, né? A ideia é você poder tirar dúvidas. Então a gente tem essa aula que a gente grava e vocês podem baixar depois das aulas para download para rever. A gente tem um fórum dentro do Google Groups para o pessoal tirar dúvidas. E a gente costuma passar tarefas para casa de forma que o aluno firme o conhecimento aí durante as 4 semanas de interação e possa retirar as dúvidas pelo fórum, e tem um vídeo para também para ajudar nesse processo de aprendizado. Mas vamos lá. O que eu vou falar é sobre o App Engine em Python, mostrar a instalação, né? Só que essa parte da instalação eu não vou mostrar do zero. Eu tenho já algumas coisas instaladas. Em particular, eu já instalei o SDK do App Engine. SDK vem de Standard Development Toolkit, ou Kit, nesse caso só, que seria o kit de desenvolvimento padrão do App Engine. O legal que eu gosto do App Engine é que você não precisa instalar mais nada, sabe? Não precisa se preocupar com, putz, vou instalar um banco, vou instalar o servidor local. Não, o SDK já vem com tudo que você precisa para você trabalhar, tá? Na verdade, isso a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês. A gente vai baixar o projeto Tecton e vai ter que rodar um scriptzinho para ele ser instalado aqui no meu computador. Tá? Eu tenho detalhes também sobre a instalação do App Engine SDK e o que é o Tecton. Né? O Tecton é um projeto open source que eu comecei a fazer quando eu trabalhei com o App Engine, e aí até aproveitando
que eu estou aqui, né, muita gente pergunta, putz, mas por que você usa um projeto open source que você mesmo fez, né? Por que você não usa outra coisa? Por que você não usa o Django? Por que você não usa o Flask, né? E realmente essa foi a primeira questão, pelo menos a resposta que eu tenho para o pessoal costuma ser a seguinte. A primeira, por que você não usa Django? Porque na época que eu comecei a trabalhar com o App Engine, o Django ele não rodava direito lá. Né? Ele tem várias coisas parecidas ao Google App Engine e inspiradas no Django, mas ele não tinha, na época que eu comecei, ele não rodava bem no App Engine. Tá? O Flask naquela época nem existia, então por isso que eu não usei o Flask. Talvez se eu começasse hoje do zero, talvez eu usaria o Flask, mas depois que eu comecei e já tenho o projeto rodando, então aí eu passei a usar ele. Né? Ele se encontra aqui nesse endereço aqui. Ó. Opa! Gente, alguém aí está com problema no som? Está cortando para mais alguém? Input aqui do Arnaldo. Senão eu também vou desligar aqui a minha versão cliente para economizar a minha banda aqui também. Tá normal aí? Eu vou desligar de qualquer forma aqui um dos clientes meus para eu poder ver aqui o que está acontecendo. Tá? Deixa eu colocar aqui para cima que eu consigo ver o chat aqui também. Esse é às vezes é a rede que está um pouquinho, eu posso até dar uma olhada aqui no status, ó, mas aparentemente o meu status de conexão, deixa eu mostrar aqui, aparentemente o meu status de conexão tá excelente, tá um up de 582 e um down de 3.3, e aí, enfim, latência que às vezes acontece na rede aí, beleza, Arnaldo? Mas de qualquer forma, quando isso acontece, é bom que tenha acontecido pelo menos com um, que pena que foi com você, mas é bom que aconteça com um, porque às vezes quando acontece isso, pelo menos o vídeo está sendo gravado, você pode rever depois. Mas a ideia é dar uma testada na sua internet, ver aí como é que está a latência. Ok, então, retornando lá, eu estava falando das razões de eu usar o meu framework, né? Então, na época que eu comecei com o Tekton, o Django não rodava direito e o Flask sequer existia. Então essa é a razão de... E aí a razão hoje, a curta e grossa, é como eu fiz boa parte do negócio, peguei algumas ideias com amigos, algumas ideias do próprio Django, mas como eu que fiz, em geral, eu estava conversando com um amigo até poucas horas antes dessa aula que ele me fez essa pergunta. Alguém me fala alguma coisa web e eu já enxergo o que fazer dentro do framework. Então o tempo que eu teria para ter que aprender o Django com todas as suas features, putz, eu já sei de cabo a rabo um código que eu já fiz e tenho trabalhado com ele há 4 anos. Beleza? Então conexão de 1 mega, né? Em geral conexão de 1 mega é boa. Compensa fazer aquele teste da net lá, da velocidade, para dar uma testada nisso aí. Beleza? Opa, meu nome voltou a ser Luciano Ramalho. Deixa eu voltar aqui para Renzo Notitelli. Ainda não cheguei no nível do Luciano para ainda ficar com o nome dele, né? Então, beleza. Mas vamos para o que interessa. Então, o projeto está lá em github.com/renzoN/Tekton, esse endereço que vocês estão vendo aqui no vídeo. Você vai entrar no projeto e você vai ter aqui o projeto rodando. Eu ia fazer pela IDE, que é o que eu estou acostumado, mas eu vou me arriscar a fazer as coisas aqui pelo Windows via linha de comando. Vamos ver o que acontece. Mas sempre que você tenta inventar em aula ao vivo, dá problema, para não falar outra coisa. Mas vamos testar aqui. Ó. Então eu instalei aqui, já vem instalado, se vocês deem uma procurada, o Git Bash, que é como se fosse uma linha de comando do Linux. Você instala o msys-git. Tá? E você tem uma linha de comando aqui, como se fosse a linha de comando do Git. Né? Então você pode usar lá o ls, coisas do gênero aqui para navegar, como se fosse uma linha de comando do próprio Linux. Então para rodar o Git, eu curto utilizar o msys-git. Beleza? Então como a gente vai utilizar o Tekton, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é efetivamente baixar esse cara. Então deixa eu entrar aqui.
Cadê o link que eu tinha pego? Ele está aqui via HTTPS. Pode ser também via HTTPS se você tiver com login e senha. Se você tem Se você tiver a chave SSH, você usa a chave SSH. Então eu vou fazer aqui, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Ambiente de impressão, desktop. Vou criar no desktop que é melhor. Desktop, ls. Então estou no meu desktop aí. Tem um bando de projeto, mas eu acho que Tecton não. Maravilha. Então eu vou dar aqui um comando git clone. E aquele endereço que eu acabei de copiar. Quase nunca eu lembro, né? O colar aqui não tem no Windows, então tem que ser aqui por cima. Então, git clone, https, vai clonar para mim o projeto aqui no meu desktop. Maravilha, então o projeto clonado aqui no meu desktop. Beleza? Então, já fiz o clone. Posso apagar isso aqui. Quando você instala o App Engine, detalhe, você tem que ter o Python instalado, né? E aí o que acontece? Para instalar o App Engine em si, ele precisa baixar algumas dependências de algumas bibliotecas, tá? No Linux, você pode rodar esses comandos via linha de comando sem ser superusuário, mas no Windows não. No Windows, para você conseguir criar uns links simbólicos que são necessários aqui na hora de baixar os pacotes, você precisa rodar como administrador. Então, a maneira de fazer isso, na verdade eu já esqueci o atalho, porque faz tempo que eu não uso o Windows, mas se você clicar com o botão direito, vai ter aqui executar como administrador. Então eu vou executar a linha de comando via como um administrador, né? Então aí eu teria que navegar lá para onde meu projeto está. Então eu vou colocar aqui no cd users, no meu caso aqui, o usuário do meu computador é Renzo, vou navegar até o desktop, e aí eu tenho lá o meu projeto que eu fiz, o clone foi aqui o Tecton, né? Então eu vou entrar aqui cd Tecton, que é o meu projeto. Tá? Para instalar, ó, eu vou dar um dir aqui no Tecton, veja que tem uma pastinha aqui chamada backend, eu vou entrar nesse backend, dar um dir, veja que tem a pastinha Venv, que é onde está o meu ambiente virtual do Python. Tá? Isso aí também é um curso que a gente vai abordar, que inclusive vai começar aí, se não me engano, depois do carnaval, abordando essas ferramentas do dia a dia para quem programa em Python. Tá? Fábio, era para ter mostrado em Linux. Então, na verdade a gente tá aqui, né? Isso é bom vocês colocarem perguntas no meio, porque realmente fica uma demonstração completa, né? Eu deixo na minha outra tela e eu vou vendo quando o pessoal comenta aqui no chat, ó. Foi a pergunta aqui do Fábio. Então, eu costumo utilizar o Linux no dia a dia, mas o que acontece? Como nós damos muitas aulas para iniciantes, a gente decidiu dar as aulas no Windows. Primeiro porque é mais complicado mesmo no Windows instalar as coisas. Não é simplesmente um apt-get, ele dá um monte de dor de cabeça que o Linux não dá. E segundo, que se você está dando aula para o iniciante, muita gente mexe com Windows, né? E aí se você fala pro cara, ó, além de aprender Python, que costuma ser uma coisa nova para muita gente, o cara ainda tem que aprender Linux para seguir o curso. Então, para diminuir essa barreira de entrada, a gente decidiu fazer as aulas do Windows para poder mostrar para o pessoal como é que a coisa funciona, né? E ainda tem uma outra razão prática também, né? E aí, problema da Adobe. A gente utiliza o Adobe Connect, e quem conhece a Adobe sabe que a Adobe, com perdão da expressão, caga para a galera de Linux, né? Vários produtos que não funcionam. O pessoal de design praticamente não usa Linux porque, né, Photoshop não roda. Então, mesmo no Ubuntu. E o que acontece? No Ubuntu, eu uso o Ubuntu, e no Linux o screen share do Adobe Connect não funciona. Então, aí eu não conseguiria fazer o screen share da minha tela. Tá? Então, mas a razão principal é mais a gente diminuir a barreira de entrada para os iniciantes, né? Por exemplo, na minha primeira aula, depois eu coloco os links no YouTube, na aula de instalação para você mexer com Tecton, tem que instalar o virtualenv, isso, né, no Linux é lá um sudo apt-get install
Python Virtual Env, está instalado. Já no Windows você tem que ir, mexer num monte de arquivo, baixar um get pip, enfim, tem que dar uma volta um pouquinho maior para você conseguir atingir o objetivo. Mas a ideia é diminuir a barreira para os nossos, como o Luciano gosta de falar, né, para os nossos fregueses, né, o pessoal que gosta de ter aula aí com a gente. Então a gente diminui a barreira de entrada para essa turma. Até porque quem mexe com Linux fica fácil também passar as instruções. Você fala para ele, ó, roda aí um apt-get install e tá pronto. Beleza? Mas vamos lá então. Bom, entrei aqui na pastinha back-end e vou entrar agora na pasta Venv, onde tem o meu ambiente virtual. Se você der um dir, ó, ele tem um arquivinho venv.sh, que justamente quem estiver utilizando o Linux ou o Mac, basta rodar esse venv.sh que ele vai instalar as coisas para você. Agora, se você está no Windows, você vai usar o venv.bat. Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente rodar esse venv.bat aqui. Se você estivesse no Linux, você só ia rodar esse venv.sh. Beleza? Então, eu vou rodar o bat. Se você tivesse sobre um proxy aí, você está em alguma empresa, eu já tive esse problema, você pode colocar aqui o endereço do seu proxy, né? www.seuproxy.com, enfim, o endereço do seu proxy, se você tivesse no proxy. Mas não é o meu caso aqui, eu vou rodar o bat. Então o que esse bat faz para a gente? Ele serve para eu não ter que explicar tanto assim também para os alunos e até para os meus próprios projetos. O que ele faz é criar para mim um ambiente virtual isolado só para esse projeto. Então, se eu tiver Python 2, Python 3, não tem problema. Eu crio um ambiente virtual para o projeto informando qual é a versão do Python que eu estou utilizando. Em particular, o Google App Engine ele só trabalha com Python 2.7. Né? A dica é sempre você trabalhar com Python 3 sempre que possível. Quando você não usa? Quando, por alguma razão, você tem alguma coisa legada que não funciona no Python 2.7. Nesse caso, é a infraestrutura do Google App Engine. Por isso, eu vou utilizar o Python 2.7 aqui. Tá? Então, o que esse script está fazendo simplesmente é criar esse ambiente para a gente dentro daquela pasta Venv. Então, está instalando uma porção de bibliotecas. Então, está aí, ó, Babel, PyTZ, que é a parte de time zone, de fuso horário do Python, para você conseguir fazer transformações e assim por diante. Mas ele vai instalar isso para você sem você ter muita dor de cabeça. Né? Então ele vai instalar isso aqui para você. Espero que não demore muito aí o do Babel, né? Mas é que eu estou consumindo bastante coisa, tá certo? Bom, a outra parte que eu já vou inclusive abrindo aqui para adiantar, né? Eu não preciso rodar esse aqui como administrador de maneira diversa que eu tive que rodar para rodar o bat lá, olha. Eu vou entrar no CD Desktop, no Tecton, que é o projeto, em Backend. E o que acontece? Quando você instala o SDK do Google App Engine, ele te dá umas ferramentas de linha de comando. E aí o que eu vou fazer? Ó? Antes eu tinha entrado aqui na pasta Venv para ele instalar o meu ambiente virtual. E aí, agora o que eu vou fazer? Todos os meus arquivos de web se encontram aqui dentro dessa pasta App Engine. Isso por conta da organização de um projeto do tipo Tecton. Tá? Deixa eu ver até se ele está acabando aqui. Está quase terminando de instalar o ambiente. Então eu vou entrar aqui, mas eu vou entrar de qualquer forma já nesse App Engine daqui. Ah, não, é antes disso. Né? Vou entrar lá no meu Venv. Ver aqui se ele acabou. E, por sorte, enquanto eu estava enrolando vocês aqui, ele acabou de criar o meu ambiente virtual aqui. Tá certo? Então tem uma aula que eu falo só de Virtual Env, que é no PyPrático. Tá? Depois eu mostro para vocês a aula que eu dou uma parte do curso e o Luciano dá outra. Em particular eu falo do Virtual Env. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no meu dir. Eu tenho aqui uma pastinha que ele criou para mim, esse cara, que é o scripts. E aqui eu vou rodar simplesmente o comando activate, para ele ativar aquele meu ambiente
que foi criado aqui nesse script. Vou até fechar com esse cara aqui. Aliás, vou deixar aberto, vai que seja ainda necessário. Então, o que eu vou fazer aqui nesse cara aqui? cdvenv, eu ativei... Opa! Veio para cá. Eu ativei o meu ambiente virtual e isso fica caracterizado, ó, porque ele colocou o nome da pasta da onde eu estou instalando esse venv aqui. Se você tiver curiosidade, só abrir esse scripts, ó. Venho aqui no desktop, Tecton, venv, onde eu rodei aquele cara, scripts, olha lá, tem um Python aqui isolado totalmente do Python do sistema operacional, onde eu posso instalar uma porção de coisas aqui, de outras libs, que efetivamente foi o que aquele script fez. Olha, eu tenho um monte de bibliotecas aqui que ele instalou para mim aqui nesse lib, em particular dentro desse site packages, o Babel que ele tinha instalado, o Guy Business, o próprio Tecton aqui. Então, uma porção de coisas que ele instala. Tá certo? Ok, vamos voltar. Cadê? Não, é aqui. E não, voltei ainda no errado de novo. Tá aqui na linha de comando. Ok. Ativei meu ambiente virtual. O que eu vou fazer, né? Eu vou entrar na pasta, vou voltar aqui para a raiz, que é o back-end, e dentro desse back-end, como eu tinha falado, eu tenho essa pasta aqui, olha, App Engine, que é onde estão os meus arquivos. Posso mostrar até aqui no Explorer também. Opa, ó. Vou voltar aqui no meu back-end, App Engine. Então aqui estão os meus arquivos, digamos, da minha aplicação web efetivamente, beleza? Para você conferir se deu tudo certo, ele tem que ter criado esses dois links simbólicos aqui, ó, apps e lib. Tá certo? E em particular, esse aqui é um arquivo de configuração, um app YAML. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou entrar nesse App Engine aqui. E quando eu instalei o SDK, ele instala para mim um servidor local que chama Dev App Server. Opa, Dev App Server.py. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Se ele está no path, senão eu vou ter que resolver isso. Ah, maravilha, não vai? Ah, foi. É que o computador, quando está no Windows, não está acostumado aqui. Né? Então, para que serve esse Dev App Server aqui? Ele é um cara que roda para você um servidor local em uma pasta qualquer. Ele fica instalado no seu computador assim que você instala o SDK do App Engine. Então, o que eu vou fazer? Vou rodar um Dev App Server. Estou acostumado com o Linux, ele me dá o autocomplete, não sei por que não deu aqui. E você tem que dizer o endereço onde tem uma pasta que tem um arquivo de configuração, que é justamente essa pasta onde eu estou, que é o App Engine. Então o que eu vou fazer? Rodo o servidor local aqui nessa pasta na que eu me encontro atualmente. Então o que eu espero que ele faça? Espero que ele não demore muito como anteriormente. Então a ideia é que ele rode um servidor local. E ele rodou aqui, olha, na porta 8080. Rodou, você dá uma conferida, né? Pega o seu browser. Deixa eu pegar aqui o meu browser. Acessar aqui no localhost na porta indicada. Meu computador deve estar bem lento, porque quando eu estou ligando o Adobe Connect, estou gravando tela com a Tube, etc., ele roda. Então veja aí que eu estou rodando aqui a minha aplicação. Beleza? Aplicação aí simples, onde na verdade eu tenho essa aba cursos, mas ela não está funcional. Então vamos fazer o seguinte, só para também dar uma animada aí no pessoal, me digam aí alguma aplicação web simples que a gente poderia fazer aqui agora. Alguém poderia dar um exemplo? Exemplo de CRUD básico, mas pode falar qualquer coisa aí pra gente dar uma olhada aí nas features do Tecton em particular. Alguém? Alguma ideia? Deixa eu até navegar aqui já até o App Engine. Alguém ainda está aqui me ouvindo? Alguém vivo aí do outro lado?
Gente, pô, o pessoal tá sem ideia, pô, aquela aplicação, se não eu vou apelar e vou fazer a de cursos mesmo, né? Sacanagem, se eu fizer sempre a mesma. Pode ser um cadastro simples de cliente. Beleza, Léo Biscassi. Espero que seja assim que fale o seu nome. Apelar é fazer blog, verdade, Cássio. Mas vamos aí então num cadastrinho de cliente. Bom, então para fazer o cadastrinho de cliente, eu estou com o meu ambiente aqui ligado aqui no App Engine. O que eu vou fazer? Vou rodar aqui um comandinho. Inspirado aí no Django, eu criei também um manager, tá? No manager, só para provar também, para não falar que eu estou apelando, né? Falar que eu combinei com o Léo Biscassi também, né? Então veja que eu vou entrar aqui no barra clientes e sorry page not found, tá? Então voltemos aqui, CD Manager, então eu quero criar uma app, que é basicamente um módulo no Tekton da minha aplicação. E aí eu vou dizer, ó, me cria então uma app chamada cliente. Então a partir desse aqui vai ser o nome da minha app e ele vai atender na URL chamava barra clientes. Foi aquela página que deu página não encontrada anteriormente. Vou dizer quem é o modelo principal. Em geral, possui o mesmo nome da app. É um cliente, mas com letra maiúscula, porque toda classe em Python começa com letra maiúscula. PEP8. E aí eu vou dizer que o meu cliente vai ter um nome. E aí é do tipo string. E vou dizer também que ele vai ter um nascimento e vai ser do tipo uma data, né? Vamos ver o que ele faz aqui para mim. Na verdade, eu nunca testei esse código no Windows, depois que eu alterei algumas coisas, mas a priori parece que ele me gerou algumas coisas aqui. Vamos dar uma olhada de novo lá na minha aplicação, onde estava o sorry page not found. Ele vai me pedir para fazer o login barra clientes a priori, porque o Tekton ele tem um sistema de segurança por lista branca. Então, tudo começa protegido por padrão, por isso que ele me levou na página de login. Então, eu vou fazer aqui o login com a minha conta Google, que localmente é essa telinha aqui. Tá? E aí, o barra clientes agora existe. Então, tem aqui o create new client, que eu falei que tinha nome. Então, em homenagem aí para quem tem a ideia, Biscassi. E nascimento, vou chutar aqui, você é novo. 2/9/2000. Ah, não, aí a gente esquece de fazer alguma coisa, né? 2/9, vou dar um save, né? Então, ele já faz aqui uma validação para mim, tem como mudar lá, depois eu passo os vídeos para vocês de mudar para português, tá? Então, 2/9, vamos colocar a data correta, 2000. E aí ele salvou um cliente, então eu poderia criar outro aqui. Colocar aqui o Cássio. Vou chutar que o Cássio nasceu em janeiro de 1998. Cássio um pouco mais velho. Então aí eu teria aqui a minha interface básica de CRUD, onde você conseguiria editar aqui os dados, né? Então, Cássio Botaro. E conseguiria deletar também, enfim, fazer o CRUD básico, né? Opa! Isso aqui na realidade não é bug, é feature, tá? É que você tem um banco de dados que ele é distribuído, então remotamente você tem que tomar cuidado na hora de fazer algumas queries nas quais você está deletando alguma coisa, então ele emula esse comportamento aqui local. Em geral remoto não dá problema, porque em geral a chamada demora mais de um segundo para ir e voltar e fazer esse redirect, mas quando é local é tão rápido, então ele dá um problema. Então não é bug, é feature. Assim como antes eu tinha salvado alguma coisa e não aparecia, e eu fui querer dar uma de malandro e dar o F5 aqui sem falar nada, mas era isso que aconteceu, tá certo? Bom, tem uma aplicação web, e aí muitas vezes eu vejo a galera na comunidade, né? Pô, tem uma aplicação Django e tal. Gente, acabei o desenvolvimento, só falta o deploy. Aí, né, cara, só falta o deploy, como assim? Se você não conseguir fazer o deploy depois, ou se for muito difícil o deploy, e você tiver que pagar muito caro para um cara fazer para você, e você cobrou menos no seu projeto. Então, a minha dica é,
Você vai fazer um projeto web, faz um Hello World do início ao fim, onde o fim é o deploy. Porque se você não dá o deploy, você não entregou para o cliente. Se você não entregou para o cliente, você não acabou nada ainda. Tá certo? Bom, essa é uma outra coisa legal do App Engine, é que é fácil fazer um deploy. Vamos tentar fazer um aqui agora. Então eu vou entrar aqui no site do App Engine. Então, appengine.google.com. Eu vou entrar aqui com o meu e-mail mesmo. Basta você ter uma conta do Google para criar suas aplicações. Quando você entrar, você não vai ter um monte de aplicação como eu tenho aqui, né? E vamos criar uma pequena aplicação aqui simples com identificador para essa aula, que foi, sei lá, aula teste. Vamos ver se tem esse domínio. Pô, inválido. Legal, hein? Aula Python Pro. Esse aqui está disponível. Então você dá um título ali, aula Python Pro, tal, deixa aqui no High Application, dá um Create Application, a aplicação está criada para você lá na nuvem. O que eu preciso? Eu preciso apenas desse identificador que eu criei para minha aplicação, que foi o aula Python Pro. O que você vai fazer? Você vai entrar na sua aplicação, lá em App Engine, no seu arquivo de configuração. Vou abrir aqui com Notepad++ mesmo. E a única coisa é que você vai mudar aqui o nome desse application aqui, olha, para aquele nome que a gente acabou de criar lá. Dei um F5, maravilha. Aliás, salvei o arquivo. O que eu vou fazer? Quero fazer um deploy. Então, quando você instala o SDK, ele lembra muito o Toolbelt do Heroku. Então tem tudo que você precisa, tem banco, tem o código, emula o banco de dados, emula uma porção de API que o Google App Engine tem. E ele também tem, deixa eu ver se eu lembro, que eu nunca uso linha de comando, eu acho que é appcfg.py. Vou rodar esse cara, deve demorar igual o outro, né? Mas quando você instala o SDK, você ganha esse appcfg.py. Para que ele serve? Para fazer upload da sua aplicação. Como é que você faz isso? Usa o appcfg, diz o que você quer fazer, nesse caso é o upload, fazer o deploy da sua aplicação, e diz onde que ela está. No caso, está dentro desse App Engine mesmo. Então, mais uma vez, eu vou dizer que é o ponto, porque é esse diretório aqui grande que está aí. Users, Renzo, Desktop, Tecton, Backend, App Engine. Dou um Enter. O que ele vai fazer para mim? Não vai fazer nada porque eu coloquei alguma coisa errada. Vamos ver aqui. No action upload. Será que é update? É update. Confundi com o comando do pip. Update. Mas não tem problema se você errar, porque está ali a linha de comando para te ajudar. Ok? Opa, o que foi? Tá. Aí você coloca o seu e-mail. Esse e-mail tem que ser, obviamente, com a conta que eu acabei de criar lá. Que eu acabei de criar o link lá no site do App Engine, tá? Então eu criei, não lembro nem da minha senha. Renzon@gmail.com. Maravilha, não lembro a minha senha. Então vamos voltar, vamos sair disso aqui. Vamos fazer o seguinte, appcs, não lembro minha senha, mas no browser está funcionando, né? Então eu vou utilizar aqui uma opção, ALF2. O que vai fazer isso? Ele vai usar o protocolo ALF2 para fazer, olha lá, vai me mandar para o browser, vai deixar eu escolher a conta que eu quero mandar isso aqui, fazer o deploy. Então não lembro minha senha, mas lembro outro jeito de fazer deploy. Boa aí, Carlos Doria. Boa, pensou que era só com você. Não, cara, em geral, esses códigos que dão certo de primeira, que o pessoal faz tudo de primeira, é o ensaiado. Esse daqui foi o ao vivo, não pensei muito para fazer, não. Então, pode ficar tranquilo que o programador bom, ele tem que ter perseverança. Acho que essa é a principal, ser perseverante aí. Deixa eu ver aqui se ele está fazendo o deploy. Cadê? If your browser, command line parameter. Eu não tinha permitido, cadê? Perdi aqui onde é que ele abriu. Estou com tanto browser aberto que eu perdi.
Tecton Full Stack, não. Isso daqui foi onde eu abri. Ou ele me abriu no Mozilla. Não, a priori parece que não. Vou ter que rodar de novo. Espera aí. Oh. If your browser, blá blá blá. Não, ele abriu, meu filho. Eu só quero que o Windows. Vamos lá, me ajuda, Windows. Não, então deixa eu parar esse aqui. Deixa eu parar isso aqui para ver se ele fica mais leve. Vai sair daí? Não. Não vai? Então vamos fechar tudo aqui. Começa de novo. Venho aqui no desktop, Tecton, backend, app engine, e aí appcfg.py, update, esse cara aqui, com a opção de auth 2. Name as a file is not defined. ppcfg update. Tá. cd venv, cd script, esqueci de ativar aqui o virtual env. Quando eu estou na minha IDE, não acontece essas coisas, né? Vou querer inventar no meio do negócio, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá, cd app engine, tentemos de novo o primeiro comando. Espero que dessa vez eu não perca. Ok, vou com o Renzo Nutitelli. Dou um aceitar aqui, como eu tinha feito anteriormente. Authentication flow is completed. Agora sim. Então, deploy aqui foi certo. Ele está lendo aqui a minha aplicação. Está fazendo o deploy dessa aplicaçãozinha aqui. E o detalhe é que ele faz um diff disso aqui, tá? Então, se você alterou só um arquivo, se você fazer o deploy pela segunda vez, ele vai fazer o deploy, vai subir apenas um arquivo. Então, ele é inteligente, esse SDK aqui. Tá? Ele só sobe o que está faltando para a sua aplicação rodar. Josué, tu usa qual IDE? Eu uso o PyCharm, tá, Josué? Nos meus vídeos, depois eu coloco ali no final, eu costumo usar o PyCharm. E aí, por exemplo, o pessoal que usa a linha de comando costuma usar para o VirtualEnv, costuma usar o VirtualEnv Wrapper, né? Para você conseguir gerenciar aí os seus ambientes virtuais. Mas eu uso a IDE e aí eu não preciso disso. Beleza? De nada, Josué. Então, foi bom aqui que a gente estava enrolando, porque é o seguinte, o banco de dados, o App Engine é um cloud, é um PaaS, né? PaaS não, é uma plataforma como serviço. E ela vem com várias características para você conseguir escalar a sua aplicação. Então, o banco de dados é um NoSQL distribuído, com várias diferenças digamos, da programação mais clássica aí com o SQL da vida. Então, o que acontece? Eu vou entrar aqui na minha aplicação no dashboard, a gente acabou de fazer o deploy. Então, se você entrar aqui no Versions, você consegue ter várias versões do teu site rodando aqui. O deploy eu acabei de fazer, tem 1 minuto e meio. Você já tem o banco de dados aqui. E, em particular, uma das características é que você precisa, no seu banco de dados, ele só funciona quando tem índice. Então veja que, e conforme você vai usando a sua aplicação localmente, ele vai inferindo quais são esses índices para você e vai colocando num arquivo de configuração que eu já expliquei lá nos meus vídeos no YouTube. Então, se vocês acessarem agora, vocês que estão vendo a aula, se vocês acessarem, como é que você acessa, né? Vou até vir aqui pelo Versions, mas você vai poder acessar por aí. Vou clicar aqui nesse 1, não precisa desse dot.
mas se você acessar aí esse cara aqui, ó, você já vai conseguir acessar a homepage do projeto que a gente acabou de fazer. Tá? Então, se vocês quiserem aí na internet de vocês aí agora acessarem, ele já deve estar no ar aí para você. Só ainda não vai funcionar a parte de clientes, porque ele tem que terminar de construir os índices. Ó, agora ele já está servindo, então possivelmente agora vai funcionar. Se vocês entrarem aí no barra clientes, vocês podem fazer como já fizeram no meio de uma apresentação minha que eu não esperava, né? Olha lá, vou fazer o login com o Google. Por enquanto é o único que funciona. Para funcionar o Facebook e o outro você tem que configurar. Você escolhe qual é a sua conta. Já vem com login, então, para você, aqui com a sua conta. E aquela aplicação que a gente criou, tá lá, né? Se eu quiser criar aí o Renzo com a minha data de nascimento, e se vocês quiserem criar aí para aparecer alguma coisa a mais aqui para mim, a aplicação tá funcionando. O Josué aqui rodou. Então, se vocês quiserem salvar alguma coisa, ele vai aparecer aqui para mim. Se por acaso alguém conseguir salvar alguma coisa enquanto eu estiver aqui enrolando vocês, tá certo? Bom, mas aqui foi mais um exemplo de aula, né? E eu parti de vários pressupostos de que você já sabia. Se você quiser conferir mais sobre esse curso, se você gostou, aqui eu vou primeiro fazer um jabazinho antes que eu esqueça. Você entra lá no adm.python.pro.br. Se você entrar com www, ele vai te redirecionar para a página onde nós temos vários cursos. Então esse daqui foi uma introduçãozinha básica ao App Engine, tá? Então as ferramentas que a gente viu ali de Virtual Env a gente aborda no PyPrático. O Luciano está começou nesse domingo agora o Python para quem sabe Python, que é para quem quer ficar fera e já programa em Python já faz um tempo e quer conhecer coisas mais avançadas de Python. E para quem está iniciando, a gente tem aqui o Python Buds, que é uma versão divertida para você aprender orientação a objetos com Python. Objetos pythônicos para você aprofundar mais ainda e perder o sotaque para quem vem de outra linguagem, também um curso que o Luciano dá. Tá? E fora isso, você tem aqui, tá? Aqui se você entrar em ver turmas e datas, você acessa os preços, tal, quais são as turmas, quando começa, como funciona. Tá? Mas a aula é basicamente o que a gente está vendo aqui. E se você entrar, eu também estou gravando aí, né, essa parte do App Engine. Tenho feito o trabalho aí de colocar uns vídeos gratuitos. O link está aqui, tá? Você pode entrar pela página do Python Pro. Mas eu tenho uma playlist que, olha, agora tem, nesse momento da gravação dessa aula, tem 85 vídeos. Então tem motivação, essa parte de instalar Virtual Env no Windows, Tecton no Windows, para o pessoal aí que falou que mexe com Linux, né? Então tem também a parte aqui com Linux, que o tempo é bem menor do que no Windows, né? Coincidência. Tem aqui a parte do PyCharm, para quem perguntou a IDE que eu uso nos vídeos, eu uso a IDE e mostro toda a configuração dela. O ambiente, vocês viram, criei um ambiente aqui do zero. Só que quando você vai utilizar a IDE, você também tem que configurar a IDE para funcionar direitinho com o seu projeto. Enfim, tem 85 vídeos aqui, vários vídeos para você fazer uma aplicação web completa. Eu já tenho até mais alguns outros vídeos gravados e ainda vai ter mais alguns até eu terminar. Tá certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para demonstrar em termos de aulas para vocês. O que vocês acharam aí? Deu para entender alguma coisa aí da aula a jato, sem muita... Não me preparei para essa aula, simplesmente veio, o pessoal estava perguntando como é que funcionava. Eu falei, vou fazer um aqui, vamos ver o que acontece. Inclusive eu já recebi aqui, né? Isso aqui é feature do Tecton também, ó. Alguém tentou acessar aí o aula Python Pro no barra Courses, que não tem nada, outro tentou acessar no barra cliente, eu recebo aqui os logs de erro, né? Me dando stack trace do que aconteceu. Nesse caso aqui é porque não existe o path, né? E também, se alguém acessou e brincou aí de vocês, deve ter alguma coisa a mais aqui nessa lista. Opa, no localhost não vai ter nunca, né? Tem que ser na aplicação de verdade. Deixa eu já fechar esse aqui para parar de me confundir. Ou eu tinha aberto... Onde eu tinha aberto? Não lembro, entro de novo, né? Aula, Python Pro App Spot, e aí o barra clientes, ele deve funcionar. Ninguém conseguiu salvar nada? Beleza? Então isso aí, show de bola, Carlos. Obrigado aí, gente.
Obrigado pela presença de vocês. Espero que com esse vídeo fique um pouco mais claro aí como é que funciona as aulas aí no Python Pro, né? Desculpem só não ter me preparado, foi uma coisa meio espontânea. Falei, vamos fazer, vou fazer de cabeça. E de cabeça sempre dá problema, mas obviamente quando a gente vai dar aula de verdade lá no domingo de manhã, a gente se prepara e aí não tem tantos erros. Mas às vezes quando os alunos, né, essa é a vantagem da aula ao vivo, como tem a interação, às vezes a aula vai para um caminho que nunca foi com outra turma porque alguém fez alguma pergunta, né? E aí a gente tenta responder na hora quando é possível, algumas vezes dá, algumas vezes não, mas é legal que você vê a forma de trabalhar de outras pessoas, né? Então eu gosto de ver as aulas do Luciano, que ele trabalha no console, consegue trabalhar com IDLE e tal. Eu já sou um cara que eu vim do Java, eu trabalho mais com IDE. Então a gente acaba trocando algumas figurinhas do dia a dia do dia a dia do desenvolvimento, né? Bacana aqui, deixa eu ver aqui, que mais? Como é que foi aqui? Maravilha, show de bola. Deu uma animada, pô, legal, Josué. Essa é a intenção aí, dar uma animada na galera. Sou iniciante em Python, estou gostando muito da comunidade até agora. O que o Cássio respondeu aí é a maior verdade, né? A comunidade Python é uma das, com certeza, se não for a maior feature do Python, né? A comunidade é muito receptiva e segue muito a filosofia de não existe pergunta burra ou pergunta imbecil. Imbecil é você ficar com dúvida e não perguntar. Acho que essa é a filosofia da comunidade. Então todo mundo é bem tratado lá. Entrem aí na lista da Python Brasil. E mais o último jabazinho aí para encerrar a aula. Python Brasil vai ser aqui em São José dos Campos, nesse ano de 2015. A gente trouxe aqui junto com a comunidade Cadu, Denis, eu, Giovanni, Nando, Michel, Robson, alguém que eu tenho esquecido o nome, enfim. Venham para Python Brasil, que vocês vão ver que a interação aqui ao vivo é legal e vocês não estão nem conversando. Imagine no ao vivo conversando com uma galera que saca muito de tecnologia e outras coisas. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Já vou parar aqui a gravação. Tá certo?